Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que na medida do possível esteja tudo bem. Essa é a primeira aula da APNP de Matemática 2 para os alunos do curso técnico em Informática Integrado. Eu dividi o conteúdo em 4 videoaulas. Essa primeira videoaula vai abordar as relações trigonométricas fundamentais e derivadas, e depois na sequência, teremos a videoaula de redução, primeiro quadrante, operações com arcos e transformação em produto, e por último, teoremas do seno, do cosseno e da área. Bom, então falando sobre as relações trigonométricas fundamentais. A primeira relação que eu tenho é essa aqui, ó. O seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. A soma dos dois, do seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, é igual a 1. Tá? Então, se a gente olhar aqui no ciclo trigonométrico, nós temos o ciclo trigonométrico que tem raio 1, por definição, O que é o seno do arco x aqui, ó? Esse arco que está em vermelho de comprimento AB, O que é o seno desse arco? Bom, o seno nada mais é do que, por definição, seno é cateto oposto, nós vimos lá, cateto oposto por hipotenusa. O cateto oposto desse ângulo aqui, ó, que forma o arco X, o cateto oposto dele é esse segmento aqui, ó, que é, também, se eu projetar ele no eixo Y, eu vou ver que esse segmento aqui, ele é a distância de O até B1, OB1, E o cosseno do arco X aqui, de comprimento AB? Qual que é o cosseno desse arco? Vai ser o cateto adjacente, que é exatamente essa distância aqui, OB2, dividido pela hipotenusa, a definição de cosseno. Só que no ciclo trigonométrico, nós temos que a hipotenusa vale 1. Então, o seno, que é essa distância OB1, dividido pela hipotenusa, que é 1, vai ser, obviamente, seno de x é a própria distância OB1. Se eu divido por 1, vai ficar lá mesmo, E o cosseno de x é a mesma ideia, O cosseno de x vai ser a distância, vai ser o valor OB2. Vai ser isso aqui, dividido pela hipotenusa, que é 1, é ele próprio, OB2. Então, e de onde que vem isso aqui, então? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Bom, basicamente vem lá do Teorema de Pitágoras, que nós já trabalhamos também. O que diz o Teorema de Pitágoras? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Foi isso que nós vimos lá. Nesse caso aqui, a gente pode olhar aqui. O cosseno de x e o seno de x são os catetos, Cateto oposto e cateto adjacente desse ângulo aqui. E a hipotenusa vale 1. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a hipotenusa ao quadrado, que é igual a 1 ao quadrado. Aqui 1 ao quadrado, obviamente, é 1 mesmo, Então, daí que vem a relação. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Agora, outras relações trigonométricas que a gente tem respeitadas as condições de existência. Bom, a primeira relação, tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Professor, mas você falou que a definição de tangente é cateto oposto por cateto adjacente, Qual que é de onde que vem, então, seno por cosseno? Tá estranho isso. Então, como que a gente chegou aqui, O que é o seno? A definição de seno, cateto oposto por hipotenusa. O que é o cosseno? Cateto adjacente por hipotenusa. Então, se eu substituir seno de x por cosseno de x, eu vou ter isso aqui, A tangente de x, então, agora é cateto oposto por hipotenusa dividido por cateto adjacente sobre hipotenusa, Seno aqui, cosseno aqui. Se vocês repararem, o numerador e o denominador, eles estão sendo divididos por hipotenusa, Então, eu posso cortar aqui, tirar essa hipotenusa daqui, tirar aqui, e eu vou ter, finalmente, a nossa relação que já é conhecida, Tangente de x nada mais é do que o cateto oposto por cateto adjacente. Então, eu posso dizer tanto que isso aqui é tangente de x, quanto isso daqui. É a mesma coisa, A próxima relação aí é a cotangente de x.
Nós tínhamos estudado, vocês já estudaram aí, que a cotangente de x, por definição, é o inverso da tangente, ou seja, 1 sobre a tangente de x. Então, se é o inverso e a tangente é seno por cosseno, significa que a cotangente vai ser o inverso, né? Que é cosseno sobre seno. Posso escrever cotangente também, né? Parecido com a tangente, né? A cotangente eu posso escrever ela assim, 1 sobre tangente, ou posso escrever ela assim, ó, cosseno sobre seno, o inverso, exatamente o inverso da tangente. Aí a secante de x, que é 1 sobre cosseno de x, por definição, né, a secante de x é o inverso do cosseno, desculpa, né, a secante é o inverso do cosseno, e a cossecante é o inverso do seno de x. Tá? Por definição, 1 sobre seno e a secante 1 sobre cosseno. E aí eu tenho as relações trigonométricas derivadas, né, que elas são as fundamentais, e agora eu tenho duas relações trigonométricas derivadas. Então, se a gente pegar a formulazinha básica lá, né, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, e a gente dividir os dois lados da equação por cosseno ao quadrado de x, então se eu divido esse lado e esse lado pelo mesmo valor, que no caso é cosseno ao quadrado de x, eu não altero a equação, né? Estou dividindo os dois lados pelo mesmo valor, então a equação se manteve, né? A igualdade se manteve. Tá? Como é que vai ficar então? Ó? Dividir todos os termos por cosseno ao quadrado de 2x. Então ficou seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x, isso tudo é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Bom, cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x é 1. Né? Ele sobre ele mesmo é 1. Seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x, nós vimos que tangente, né, no slide anterior, nós vimos que tangente é seno por cosseno. Então, se eu tenho seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado, isso quer dizer, então, que isso aqui pode ser traduzido como tangente ao quadrado de x. E 1 sobre cosseno ao quadrado de x, nós vemos o seguinte, ó, 1 sobre cosseno é a secante, desculpa. Então, se é 1 sobre cosseno ao quadrado, eu vou ter a secante ao quadrado de x. Então, traduzindo aí, como é que fica? Ó? Tangente ao quadrado de x, da onde que vem essa tangente? Seno por cosseno. Como está ao quadrado, né? Vai ficar tangente ao quadrado. Aqui é 1, porque eu tenho cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x. E aqui eu tenho secante ao quadrado de x, que vem justamente daqui. Né? Eu tenho 1 sobre cosseno é secante. Se é 1 sobre cosseno ao quadrado, eu vou ter secante ao quadrado de x. Se eu pegar, né, aí eu posso rearranjar isso aqui e dizer o seguinte, ó, só mudei de lugar aqui, esse foi para lá e esses termos aqui vieram para cá. Posso dizer que secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Se eu aplicar a mesma ideia agora, só que em vez de dividir essa equação fundamental aqui por cosseno ao quadrado, dividir ela por seno ao quadrado de x, né, como é que vai ficar? Vou ter isso aqui, ó. Agora eu tenho tudo dividido por seno ao quadrado de x. Isso aqui vai ser 1, né? Seno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x é 1. Agora aqui, ó, cosseno ao quadrado de x dividido sobre seno ao quadrado de x. Cosseno sobre seno nós vimos que é cotangente, né? Que é o inverso da tangente. A tangente é seno sobre cosseno, cosseno sobre seno é cotangente. Se está os dois termos ao quadrado, então eu posso substituir isso aqui por cotangente ao quadrado de x. E aqui, ó, eu tenho 1 sobre seno ao quadrado de x. Se fosse 1 sobre seno, seria igual a cossecante. Como é 1 sobre seno ao quadrado, isso é igual a cossecante ao quadrado de x. Agora, que é isso que está aqui, ó. 1 vem daqui, né? Isso aqui é igual a 1. Essa parte aqui, ó, cossecante ao quadrado sobre secante ao quadrado é cotangente ao quadrado, né? O inverso da tangente.
E isso aqui, que é 1 sobre seno ao quadrado de x, nada mais é do que a cossecante ao quadrado de x. Então, posso fazer essa substituição. Reorganizando isso aqui, eu vou ter o seguinte, ó. Cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Então, aquelas 5 relações fundamentais, mais essas 2 relações derivadas, aí dão para mim algumas relações que são importantes em trigonometria para a gente resolver alguns tipos de problemas. Vamos lá. Fiz um resumo aqui para ficar fácil depois de buscar, né, colocando tanto as relações fundamentais quanto as 2 relações derivadas aqui. Resumindo rapidinho, né, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Tangente, mesma coisa que tangente de x, desculpa. Mesma coisa que seno de x sobre cosseno de x. Cotangente de x é igual a cosseno de x sobre seno de x, é exatamente o inverso, né? Ou 1 sobre tangente, inverso da tangente. Secante é 1 sobre cosseno de x, e cossecante de x é 1 sobre seno de x. Então, por definição, são essas relações fundamentais aí. E aí, eu posso chegar, partindo dessa equação aqui, eu posso chegar nessas outras 2 relações que são importantes também. A secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x, e a cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Vou usar isso aqui também. Exemplos. Vamos aplicar isso aí para ver como que a gente pode utilizar essas equações. Primeiro exemplo aí, ó. Sabendo que o seno de x é igual a 3/5, então o exercício te deu o valor do seno, e que x pertence ao símbolo de pertencimento aqui, ao segundo quadrante. Calcular cosseno de x, tangente de x e secante de x. Bom, então a gente tem que relacionar o seno, nós temos o seno e precisamos descobrir cosseno. A gente pode usar se a gente tem seno e precisa descobrir o cosseno. Se eu voltar lá nas minhas fórmulas aí, nas relações, né? Fórmulas não, nas relações aí, tem o seguinte, ó. Eu tenho seno, preciso achar o cosseno. O jeito mais fácil é usar isso aqui, né? Ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, vamos usar isso aqui, aplicar isso aqui lá. Vamos lá, então. Opa. Vamos usar aqui, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. É o jeito mais fácil, né? Eu tenho seno para achar o cosseno. O seno é 3/5, então a gente vai substituir no lugar de seno ao quadrado, no lugar do seno, a gente vai colocar o 3/5. Porque o problema te deu aqui, ó, que seno de x é igual a 3/5. Então, 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. 3/5 ao quadrado, né, é 3/5 vezes 3/5. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Isso aqui é a mesma coisa que 9 por 25 mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Meu objetivo aqui, ó, é determinar o valor do cosseno de x. Então, eu tenho que isolar ele, né? Esse cara aqui agora vai passar para o outro lado da equação com o sinal invertido. Vai ficar cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 9 sobre 25. Agora eu preciso fazer essa subtração aqui. Vou fazer passo a passo, né, para quem tem alguma dificuldade. Como eu faço 1 menos 9 sobre 25? Eu tenho que igualar os dois denominadores aqui, né? No caso do 1 aqui, como não tem nada embaixo, o denominador dele é 1, né? E eu tenho que igualar esse 1 com 25. O mínimo entre 1 e 25 é o próprio 25, né? Então, se eu fizer lá essa conta, que eu vou ter, né? 25 sobre 25, porque se antes era 1 aqui, né? Como o mínimo é 25, 25 dividido por 1 é 25, vezes 25 fica 25, obviamente. Né? 1 é a mesma coisa que 25 sobre 25. Menos 9 sobre 25 igual a 16 sobre 25. Agora o denominador é 25, né? Se mantém. E eu faço subtração aqui, ó. 25 menos 9 que é igual a 16. Né? 16 sobre 25. O cosseno ao quadrado de x é igual a 16 sobre 25.
Então, significa, se eu tirar a raiz, né, aplicar a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter que o quadrado aqui desaparece, né? Apliquei raiz aqui e apliquei raiz aqui. O quadrado desaparece aqui, e eu tenho que cosseno de x é igual a raiz quadrada de 16 sobre 25. Sobre 25 porque o resultado pode ser mais ou menos, né? Como é raiz quadrada, né? Mais ou menos. Raiz quadrada de 16 sobre 25, raiz quadrada de 16 é 4, de 25 é 5. Então, eu vou ter que meu cosseno de x, por definição não, meu cosseno de x é igual a 4 quintos, mais ou menos 4 quintos. Por que mais ou menos? Tanto 4 quintos positivos quanto 4 quintos negativos, eles satisfazem essa equação aqui, né? Se eu elevar ao quadrado, vai dar 16 sobre 25. Bom, agora, qual que eu escolho? Mais o cosseno de x é mais 4 quintos ou menos 4 quintos? Como é que eu determino isso? Para determinar isso, a gente pode recorrer, né? Nós recorremos à segunda informação que é dada no problema aqui, ó. Isso para mim é o seguinte, ó. E o seno de x é 3 quintos e o x ele pertence ao segundo quadrante. O x pertence ao segundo quadrante. Se eu olhar lá no meu ciclo trigonométrico, vou ver o seguinte, ó. No segundo quadrante, que é esse cara aqui, o cosseno de x, obrigatoriamente, ele tem que ser negativo. O cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante, que nós vimos também nas aulas passadas, e ele é negativo no segundo e no terceiro quadrante. O eixo do cosseno aqui. Eixo na horizontal aqui, o eixo do cosseno. Então, daqui para cá ele é negativo. Então, se o x está no segundo quadrante, obviamente que o cosseno de x tem que assumir um valor negativo. Tá? Por isso, então, que nós podemos afirmar que o cosseno de x é igual a menos 4 quintos. Né? O negativo aqui poderia ser positivo ou negativo. Qual que a gente vai usar? Né? No caso, a gente vai usar 4 quintos porque o x está no segundo quadrante. O cosseno de x é igual a menos 4 quintos. Agora, a B, né? Determinar a tangente de x. Bom, se nós sabemos que o seno de x é igual a 3 quintos e nós acabamos de determinar o valor do cosseno, fica fácil, né? Eu deixei aqui as relações trigonométricas fundamentais e derivadas para a gente consultar, né? Só para a gente olhar, para não precisar voltar lá no outro slide. Então, ó, se eu quero saber a tangente, eu tenho seno e eu acabei de descobrir o cosseno, é muito simples, eu posso usar isso aqui, ó. Tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Então, como é que fica? Tangente de x vai ser igual a seno sobre cosseno. O seno é 3 quintos, que foi dado no problema, e o cosseno é menos 4 quintos. Nós acabamos de resolver e descobrir esse valor lá na letra A. Quando eu faço isso aqui, né, eu tenho que dividir 3 quintos por menos 4 quintos. Eu fiz passo a passo aqui, como é que eu faço a divisão? É uma fração dividida pela outra fração aqui. Como é que eu faço? Inverto a segunda, então era menos 4 quintos, ficou menos 5 quartos, e multiplico, né, a primeira pelo inverso da segunda. 3 vezes 5, 15, né? 5 vezes 4, 20. Simplificando, ficaria 15 sobre 20, simplificando dá menos 3 quartos. O sinal de menos aparece daqui, ó, desse menos aqui. Então, eu tenho menos 3 quartos aí. Tá? Eu pensar assim também, eu posso cortar esse 5 com esse 5 aqui também, né? A gente precisaria simplificar depois. Tá? Então, corta aqui, tem 5 multiplicando no numerador, tem 5 no denominador, posso cortar esse com esse e fica menos 3 quartos. E a secante de x, como é que eu faço? Então, nós temos que tangente de x igual a menos 3 quartos, né? E a secante de x? Bom, secante de x, como é que eu posso determinar o valor da secante de x? Eu tenho aqui, ó, secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x, o inverso do cosseno. O cosseno, nós já determinamos, né? Na letra A aqui, ó, ele vale menos 4 quintos. Então, é só jogar naquela equação ali. Secante de x é igual a 1 sobre cosseno, secante de x é igual a 1 menos 4 quintos.
né? Novamente, né? Estou dividindo 1 por uma fração. Então, vou pegar e pego essa fração, vou inverter ela e multiplico, né? Troco o sinal e faço a multiplicação agora. 1 dividido por menos 4/5 é igual a 1 vezes menos 5 sobre 4. Isso aqui vai ficar menos 5 quartos, né? 5 por 1, 4 por 1. Menos 5 quartos. E esse é o valor da secante de x. Esse exercício agora está completo, né? A secante de x vale menos 5 quartos, tangente de x menos 3 quartos e o cosseno de x, na letra A, menos 4/5 aqui. Agora, o exemplo 2, simplificar essa expressão aí, ó. Y é igual a tangente de x mais cotangente de x dividido por cossecante ao quadrado de x. Simplificar isso aí para uma coisa mais simples. Como é que a gente pode fazer? Bom, nós vamos ter que olhar nas relações trigonométricas lá, fundamentais derivadas, e ver o que dá para a gente fazer, né? Vai ter que ser meio que... Você vai ter que tentar olhar para a equação e tentar simplificar. Colocar as coisas em termos iguais para você poder simplificar esses termos. Ó, se eu olhar o seguinte, para simplificar, ó, por exemplo, tangente de x, eu posso dizer o seguinte, ó, se a cotangente é igual a 1 sobre tangente, eu posso trocar isso aqui de posição, né? E dizer que a tangente é igual a 1 sobre cotangente. Esse foi para cá e esse vem para cá. E daí fica, então, tangente de x igual a 1 sobre cotangente de x. Se eu fizer essa substituição aqui, ó, eu vou ter o seguinte, ó, fazendo isso aqui, ó, y é igual a 1 sobre cotangente. O que é esse 1 sobre cotangente? Nada mais é do que tangente de x. Eu tirei manipulando essa equação aqui, né? Só para ser o tangente para cá e o cotangente foi para baixo. Tá? Isso mais 1 sobre cotangente de x, né? Que não mudei. Opa, talvez já dá para cortar já, porque ficou cotangente com cotangente, ó. Dá para de repente cortar aqui. E agora o cossecante ao quadrado de x. Das relações trigonométricas derivadas, nós temos o seguinte, ó, cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Opa, aqui tem cotangente também. Aí vai ficar tudo em função de cotangente. Para mim é bom fazer essa substituição, né? A gente quer simplificar, é importante que a gente deixe todos os elementos com o mesmo termo, para poder simplificar, poder cortar, né? Ó, vou substituir aqui, ó. Agora ficou, ó, no lugar de cossecante de x, eu usei essa relação, secante ao quadrado, desculpa, né? Eu usei essa relação aqui e ficou 1 mais cotangente ao quadrado de x. Esse cara aqui, né? Que é a mesma coisa que cossecante ao quadrado de x. Agora eu vou somar esses dois aqui, ó. 1 sobre cotangente de x mais cotangente de x. Bom, como é uma soma, eu tenho que os dois denominadores na soma de frações, né? Esse cara aqui é uma fração. Os dois denominadores têm que estar no mesmo... iguais, desculpa. Os dois denominadores têm que ser iguais. Aqui é 1, o denominador embaixo do cotangente é 1, né? O mínimo entre 1 e cotangente é a própria cotangente, né? Então, o que a gente faz, ó? Se a gente multiplicar em cima e embaixo aqui por cotangente, a gente vai deixar esse cara aqui com o mesmo denominador desse. E daí vai poder somar. A soma que é o que a gente está interessado. Cotangente vezes cotangente é igual a cotangente ao quadrado. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Esse aqui era o denominador da fração original aqui, né? Que já estava aqui. Então, agora, embaixo aqui... O meu denominador ficou cotangente ao quadrado. E eu vou somar 1 mais cotangente vezes cotangente, que é cotangente ao quadrado. Isso tudo dividido por 1 mais cotangente ao quadrado. Só juntei esse cara aqui, somei, né? 1 mais cotangente ao quadrado para ficar... Juntei esses dois termos aqui. Bom... Tem que dividir essa fração por esse cara aqui. A gente já viu, né? Como é que eu faço a divisão? Eu pego essa fração aqui, né? Vou passar ela, fazer a divisão, esse cara vai para baixo, e eu vou ter que, se vocês fizerem a mesma manipulação que vocês fizeram aqui, ó, vocês vão ter que esse cara aqui vai ficar aqui embaixo. E eu vou poder cortar isso aqui com isso aqui, ó. Vai ficando, né, no final, 1 sobre cotangente ao quadrado. Desculpa, cotangente de x.
sobre cotangente nada mais é do que tangente de x. Então, eu simplifiquei essa expressão aqui, ó. De tudo isso aqui, na verdade, isso aqui é a mesma coisa que tangente de x. Essa é a ideia, você tem que tentar deixar tudo no mesmo termo, né? Usando as relações, simplificar, usando essas relações aqui, você tem que simplificar as expressões, tentar reduzir elas o máximo que vocês possam, né? O máximo que vocês consigam aí, até ficar uma expressão mais enxuta. Ok? Essa foi a aula de hoje, né? O livro que eu usei de referência é o Benigno Barreto Filho, Matemática Aula por Aula. Muito obrigado e até as próximas aulas.